Bom dia a todos e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que é frequentemente tratado nas consultas e nos atendimentos e que é um tema praticamente transversal a toda a gente, que é o tema do luto, da dor, da perca, da ausência. E, portanto, este tema do luto, da perca, da ausência, é transversal a todos os seres humanos, porque todos nós estamos sujeitos a perder pai, mãe, irmão, filhos, marido, esposa. No entanto, também é transversal a outras situações da vida. Nós podemos fazer um luto por um emprego de longa duração, podemos fazer o luto por uma mudança de vida que nos foi imposta e que não estávamos à espera, podemos fazer um luto por causa de um relacionamento, podemos fazer um luto por causa de um pet muito querido. Portanto, existem diferentes tipos de lutos, de percas, de ausências, de dores. Mas a pergunta, ou as perguntas que me são frequentemente colocadas é: existe alguma maneira de ultrapassar este luto, esta dor, esta perca, ou existe alguma linha do tempo, digamos assim, algum prazo específico para ultrapassar este sentimento de perca, de isolamento, de dor, de ausência? E a resposta a todas essas perguntas é não. Não existe nenhuma maneira de evitar, não existe nenhuma maneira de contornar, não existe nenhuma maneira de fazer de conta que não acontece. Esta é uma dor que tem que ser vivida, é uma dor que tem que ser sentida. No entanto, e cada um vai senti-la à sua maneira, de acordo com os seus próprios recursos internos, e vai ultrapassá-la no tempo que for necessário para cada um. Mas o que existe é, digamos, vários estágios para esta dor do luto, para vários estágios para esta dor da perca. E o que nós vamos estudar hoje são precisamente quais são os 5 estágios do luto. Portanto, o luto passa sempre por estas 5 fases e nós compreendermos quais são essas fases e o que é que origina cada uma dessas fases pode, portanto, ajudar-nos a ultrapassá-las e a passar por elas com mais alguma leveza e, portanto, sem acumular tanta dor, tanto sofrimento, tanta mágoa, porque, digamos, a partir do momento em que nós as compreendemos e elas começam a fazer sentido para nós, nós conseguimos ultrapassá-las com outra leveza. Bem-vindos, portanto, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E então, o primeiro estágio destes 5 estágios do luto é, invariavelmente, o estágio da negação. Nós não estamos preparados para aquilo que aconteceu e, portanto, o nosso cérebro, de alguma maneira, não consegue processar aquela perca, não consegue processar aquela ausência, não consegue processar aquele luto. Nós estamos sempre à espera que aquela pessoa entre em casa, nós estamos sempre à espera que o telefone toque e seja a voz dela. Nós não nos conseguimos habituar a não termos mais a sua voz, o seu conselho, o seu toque, a sua presença e, portanto, nós de alguma maneira negamos subconscientemente aquela perca. Nós não nos conseguimos convencer, conformar que aquela perca é real, que aquela perca é definitiva. Mas este sentimento vai-se de alguma maneira esvaziando e depois aflora um novo sentimento. E esse sentimento é o sentimento da raiva. Quando nós nos apercebemos que afinal aquela perca é real, quando nós nos apercebemos que aquela perca é definitiva, que aquela pessoa, aquela situação, aquele pet, aquele relacionamento acabou de vez, não vai voltar, é algo que acabou, que a nossa perca é real e definitiva, emerge, digamos, esse sentimento da raiva e então nós permitimos-nos sentir toda aquela dor, toda aquela injustiça por aquela pessoa ter sido retirada de nós, toda aquela revolta, toda aquela dor, toda aquela mágoa e finalmente
quando este sentimento de raiva, nos deixa, nos libertamos desse sentimento de raiva, quando conseguimos aplacar este sentimento de raiva, emerge um novo sentimento, e este é o sentimento da tristeza. Às vezes, de alguma maneira, estes sentimentos da raiva e a tristeza podem aparecer em ordem inversa, mas normalmente aflora primeiro aquela grande raiva e depois aflora este sentimento de tristeza. E quando nós sentimos este sentimento muito forte de tristeza, nós podemos ficar mesmo muito em baixo, muito chorosos, deprimidos, desolados, pesarosos. Portanto, nós não nos conseguimos desfazer dos pertences daquela pessoa, não nos conseguimos desfazer das memórias, das lembranças, e portanto, e só depois de nós conseguirmos, digamos, processar esta fase do choro, da depressão, das saudades, da tristeza, é que nós podemos passar ao estágio seguinte. E o estágio seguinte é o estágio da aceitação. Portanto, mais tarde ou mais cedo, depois de passarmos por toda a dor, por toda a raiva, pela revolta, pela tristeza, nós conseguimos atingir este estágio da aceitação, este novo estágio em que nós compreendemos que, de facto, nós vamos ter de viver num mundo onde aquela pessoa já não está presente, onde aquela pessoa já não existe, onde não vai voltar a entrar por aquela porta, onde não vai voltar a fazer aquele telefonema, onde não vai estar lá para nos tocar, para nos acolher, para nos abraçar, para nos dar a sua palavra, o seu conselho. E, portanto, pouco a pouco, nós, de alguma maneira, começamos a aceitar esta nova realidade, por mais dolorosa que ela nos possa parecer, e começamos a compreender como aquele ente querido, o amor por aquele ente querido não pode ser diluído nem pela distância nem pela morte. E nós, portanto, quando nos permitimos sentir todas estas fases, todos estes sentimentos, toda esta realidade, nós estamos de facto a curar-nos por dentro. Portanto, e a cura apenas vem quando de facto nós não tentamos negar nem mascarar a realidade, mas conseguimos chegar a este estágio da aceitação, portanto, e entrar, digamos, no último estágio do luto. E este último estágio do luto, o quinto estágio do luto, é precisamente seguir em frente. Portanto, nós, quando atingimos aquele patamar em que, depois de aceitarmos esta nova realidade, nós compreendemos que a partir de agora existe uma nova vida, existe um novo propósito, existe uma nova ordem, uma nova organização no mundo à nossa volta, e que nós temos que fazer o melhor que podemos e que sabemos com esta nova ordem, com esta nova organização que existe no mundo, e que temos que dar o nosso melhor de nós próprios, porque o mundo e as outras pessoas à nossa volta continuam a existir à nossa volta, e muitas vezes, muitas dessas pessoas dependem de nós e precisam de nós. E, portanto, nesta nova fase de seguirmos em frente, nós, de alguma maneira, colocamos para trás toda a tristeza, toda a raiva, toda a nossa revolta, e junto com a aceitação vem este novo sentimento de que a morte, a distância e a ausência não diminuem de maneira nenhuma o amor que existia dentro do nosso coração e continua a existir por aquelas pessoas. E, portanto, não existe realmente um barómetro para nós podermos dizer qual é a duração de um luto, a duração de um choro, de uma raiva, de uma tristeza, de uma revolta. Mas, de alguma maneira, todos estes estágios vão ter de ser vividos um por um, e cada um os vai viver de acordo com a sua própria capacidade de ir ultrapassando um a um todos estes obstáculos, todos estes sentimentos, todas estas emoções em forma de perca, de ausência, de dor. Portanto, cada um fará o seu próprio processo de luto e viverá o seu próprio processo de luto de acordo com o seu próprio ritmo, de acordo com o seu próprio interior, de acordo com a sua própria capacidade. E, no fundo, estes 5 estágios do processo do luto, cada um deles nos encaminha em direção a um processo de profunda cura interna, que cada um de nós viverá a sua própria capacidade, ao seu próprio ritmo, de maneira a alcançar o máximo de cura possível dentro de si e a prosseguir a sua vida a melhor maneira possível dentro da nova realidade que emergiu após a perca daquela pessoa querida. E foi este, portanto, este o tema que eu quis partilhar convosco hoje. Espero
que tenha de alguma maneira ajudado alguns de vocês e eu por mim despeço até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.